Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, agradeço a sua companhia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura espiritual do livro Jesus Cristo, do autor Karl Adam. Mas antes eu quero fazer um pedido para você. Curte e compartilhe, é muito importante que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E uma dica minha, venha ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, esse vídeo, no ônibus, no deslocamento, no carro, né? Você faz uma leitura espiritual, vai acompanhando essa nossa leitura espiritual. Então, como falei, nós vamos começar aqui o episódio 7 do nosso livro, continuando aí sobre essa meditação com este autor. Realismo e simplicidade interior. Repetimos a pergunta. Como se comportou Jesus em relação aos homens e às coisas do seu tempo? Teve o senso da realidade? Já a visão prodigiosamente clara do seu olhar sobre a vida, a consciência nítida que tinha de si próprio, o caráter varonil de toda a sua personalidade, todas as realidades que verificamos nele, não nos permitem incluir Jesus entre os sonhadores e os exaltados. Nele, tudo indica claramente uma acentuada racionalidade. Tanto o olhar de Jesus é intuitivo ao abraçar a realidade no seu conjunto e na sua profundidade, quanto o seu pensamento é simples e razoável, positivo e lógico, quando se trata de descortinar conexões ou relações lógicas ou de afirmar e provar realidades particulares. Sempre que os seus adversários procuram surpreendê-lo nos seus discursos, retiram-se cheios de confusão. Nada tem a replicar ao que a finura e clareza penetrante do seu espírito sabem descobrir. Não podem rejeitar as suas consequências, que Jesus tira das suas próprias afirmações. Assim, por exemplo, confunde os saduceus que negavam a ressurreição dos mortos, servindo-se do que eles próprios ensinavam sobre Deus. Se eles mesmos proclamam que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, esta afirmação somente terá sentido se Abraão, Isaque e Jacó estiverem vivos. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Do mesmo modo, contradiz os fariseus servindo-se da interpretação messiânica que eles próprios davam a um versículo do Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Só neste trecho Davi chama Senhor aquele que é seu descendente. Fica provada num abrir e fechar de olhos a origem supraterrena do Messias, filho de Davi. Se Davi o chama seu Senhor, como pode ser seu filho? Assim como Jesus sabe vazar a penetração lógica e a pura clareza do seu pensamento na forma de uma argumentação rabínica escolástica, sabe também vazá-la nas circunstâncias concretas de perguntas e situações imediatas. As suas demonstrações produzem sempre como que uma espécie de deslumbramento nos que ouvem e se veem reduzidos ao silêncio. Os fariseus escandalizavam-se porque Jesus curara em dia de sábado. Parecia-lhes um problema quase insolúvel, mas Jesus o resolve muito simplesmente com uma pergunta. É lícito num dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la, perder-se? Se o boi ou o burro de um de vós cair num poço, não o retirareis imediatamente mesmo num dia de sábado? Pode-se afirmar que toda a sua luta contra a piedade legalista dos fariseus é na realidade a do pensamento claro, simples, reto, realista, contra uma casuística complicada e retorcida e uma interpretação prodigiosamente estreita e fossilizada da Escritura. Os ensinamentos que ministra, contrariamente aos dos fariseus, só têm por fim reunir e concentrar no essencial as exigências morais e religiosas da lei. Jesus arranca com um gesto enérgico todo o reboco humano do santuário, todos os mandamentos que vêm dos homens, todas as tradições do antigo, e isso a fim de libertar e tornar visível o desenho fundamental, o núcleo central da moral e da religião. Hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho,
e desprezais os pontos mais graves da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Desembaraçando a religião de todos os acessórios e fardos que os homens lhe acrescentaram, pode pôr em plena luz as suas mais íntimas profundezas, as exigências que se dirigem ao homem todo, a violência que penetra até os seus mais secretos pensamentos e as suas mais recônditas inclinações. Foi dito aos antigos: não cometerás adultério, pois eu vos digo, quem olhar uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério no seu coração. Foi dito aos antigos: não matarás, pois eu vos digo, quem se irritar contra o seu irmão será condenado em juízo. O olhar de Jesus não se detém na superfície dos atos dos homens. Acompanha-lhes todas as ações até as raízes, até o fundo do coração, que é de onde procedem. É de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Daí a sua luta tão viva contra a maneira puramente exterior, formalista, jurídica, com que os fariseus compreendiam e explicavam o decálogo. Daí a sua luta apaixonada por uma justiça melhor, mais perfeita. Justiça que, afastada de todo o laxismo, não quer suprimir nenhum dos mandamentos de Moisés, nem mesmo o menor, mas que sejam considerados e observados por dentro com o coração. O homem que Jesus quer não é o dos mandamentos e prescrições puramente exteriores, aquele que se reveste com o verniz da legalidade. O que ele quer é o homem que segue a sua consciência natural, reta e pura. Em outros termos, aquele que é verdadeiramente uma pessoa moral. Pensemos no peso esmagador imposto às consciências por essas tradições dos antigos, acumuladas durante séculos. O sentido moral e religioso original, simples, puro, estava de tal modo deturpado que já só o iniciava as pessoas em fórmulas cultuais, legais, misturadas, aliás, a uma multidão de preocupações profanas. Vê-se como deve ter sido excepcionalmente puro, claro, penetrante, independente e livre o Espírito de Jesus, para que tenha podido elevar-se acima de todos esses preconceitos erigidos e, em regra, rígidas de vida, chamando a humanidade a si mesmo ao seu sentido moral inato, e são a atitude de uma criança singela, sem cálculo e sem malícia. Esse retorno ao espírito da infância que caracteriza a mensagem de Jesus, o modo decidido com que punha ante aos olhos dos seus apóstolos a criancinha como modelo e medida de todos os que querem ser seus discípulos, revelou um pensamento que, por detrás do esmalte da cultura e de todas as complicações de uma teologia embrulhada, sabe penetrar e atingir o verdadeiro, o autêntico na alma, um pensamento verdadeiro, o mais estranho possível a todos os exageros, a todas as ilusões e a todos os fanatismos. Espírito prático e observador. Este dom de penetrar até a substância, até o ponto central das coisas, supõe necessariamente um dom de observação prodigiosamente afinado e uma extraordinária lucidez de espírito. Esse espírito, tão heroicamente orientado para os ideais, os mais elevados e distantes, sabe também voltar-se sem reservas e sem embaraço para as miudezas, para as menores coisas da vida. Basta recordar as suas parábolas. São-lhe suficientes algumas pinceladas para nos apresentar os camponeses, os pescadores, os vinhateiros, o mercador de pérolas preciosas, o lavrador e o negociante, o jornaleiro, o capataz e o jardineiro, a dona de casa e a pobre viúva, bem como o juiz, o chefe do exército e o rei. Muitas ricas, variadas e cheias de tonalidades, as parábolas descrevem-nos a vida popular na sua simplicidade, a criança que brinca barulhentamente na rua, as largas tiras de orações dos escribas, os doutores da lei, com as suas longas borlas, o cortejo nupcial na noite silenciosa, o festim alegre, o rigor da etiqueta na mesa do banquete, o pobre mendigo coberto de chagas na rua,
os operários sem trabalho nas esquinas e junto às sebes, o publicano tímido a um canto do templo, a mulher pobre em sua casa, acendendo a lâmpada para procurar a moedinha perdida, a jovem mãe feliz que esquece todas as angústias e dores, vendo o filhinho recém-nascido, o camponês rico que se deita satisfeito porque os seus celeiros estão cheios. Nas parábolas que Jesus, a vida e as particularidades do tempo, até nas mais íntimas minúcias, aparecem sob tantas formas variadas. São tão vibrantes e completas que é fácil contemplar à sua luz uma pintura fiel de todo esse pequeno mundo do seu tempo. O pensamento de Jesus está sempre muito próximo do real, da vida. Muito conscientemente, prende-se ao dado imediato, e é possível reconhecer nas parábolas o jovem carpinteiro de Nazaré, que se interessa por toda a arte da construção. São a palha e a trave no olho. É a pedra angular que os construtores rejeitam, são os alicerces sólidos que nem as inundações, nem as tempestades poderão abalar. São as despesas a calcular quando se tem de construir uma torre. O mesmo sentido do real, da vida prática, guia a sua atitude em face das circunstâncias e prescrições relativas à vida social, econômica e política. Jesus vê-as e toma-as como são, não como poderiam ser ou como desejaria que fossem. Não pense em mudar pela violência a moldura exterior em que se move a vida dos seus compatriotas. Ao tentador do deserto, que quis sugerir-lhe uma revolução política, o estabelecimento de um messianismo terreno cheio de brilho e de grandeza, lançou o seu "Retira-te, Satanás", depois dirá: "Dai a César o que é de César". Dirá também: "Pedro, embainha a tua espada". Para ele, é um princípio fundamental não se meter em coisa alguma das questões puramente terrenas de direito ou de dinheiro. Homem que me constituiu juiz ou distribuidor de heranças, mesmo no domínio da religião e do culto, que, contanto é seu, aceita as instituições e as regras de Moisés, o templo, o serviço divino da sinagoga, os jejuns, a circuncisão. Traz pessoalmente na túnica as borlas recomendadas pela lei e paga pontualmente o tributo ao templo, mas sabe muito bem que ninguém cose um pedaço de pano novo sobre um vestido velho e que ninguém deita vinho novo em odres velhos. Sabe que homens novos que ele suscitará. Essa nova aliança no seu sangue deverão necessariamente encontrar uma fórmula própria de expressão, uma forma particular de vida, um organismo especial. Por isso, em Cesareia de Filipe, falará da sua igreja, que constituirá sobre rocha sobre Pedro. Notemos, porém, que só promete essa igreja para o futuro, não estabelece propriamente no presente. É preciso que antes tenha escolhido e formado os homens novos, seus irmãos, seus domésticos, os companheiros do esposo, os seus convidados. É preciso que o furacão do Espírito no dia do Pentecostes lhe tenha sacudido e inflamado a alma. Somente então a nova comunidade tomará vida. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, a partir do homem novo que se constituirá e se desenvolverá esse novo corpo, essa nova comunidade, a igreja. O Espírito de Jesus é demasiado positivo e realista para se comprazer na pura ideologia e esperar a salvação, única ou principalmente de novas regras ou instituições. Para ele nada disso é o principal, somente quando se tem vinho novo para guardar o que se precisa de odres novos. Nada mais longe de Jesus do que a superstição de quadros e regras rígidos e sem vida. O fim último e supremo da sua vida e missão não é isso, mas o homem vivo e só ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, agradeço a sua companhia neste dia. Peço que curte e compartilhe esse episódio.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.